frente aqui. O Cristiano Zanin tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal em uma cerimônia lotada de autoridades. O advogado vai herdar mais de 500 processos de seu antecessor, Ricardo Lewandowski. A cerimônia que aconteceu ontem à tarde na sede da Suprema Corte contou então com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes da Câmara e do Senado, do Procurador-Geral da República e de diversos representantes do Judiciário e também da política. Cristiano Zanin tem 47 anos e foi responsável pela defesa de Lula durante a Operação Lava Jato. Advogado há mais de 2 décadas, ele se formou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em Direito Processual Civil e foi professor de Direito Civil e de Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo. Zanin também foi autor do pedido de habeas corpus feito junto ao Supremo Tribunal Federal em 2021, que resultou na anulação das condenações contra Lula dentro da Lava Jato. Isso garantiu ao agora presidente o direito de concorrer em 2022 e, consequentemente, de assumir esse terceiro mandato no Executivo Nacional. A gente vai conferir agora um trecho da sessão de ontem, que foi comandada pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Cristiano Zanin a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Como todos sabem, Vossa Excelência também, a cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos. Mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Com a posse de Cristiano Zanin, a Corte volta então a contar com 11 ministros e 7 dos atuais magistrados foram indicados durante governos do PT. Dias Toffoli e Carmen Lúcia foram indicados nos primeiros 8 anos da gestão de Lula. Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber foram indicados por Dilma Rousseff. Gilmar Mendes está no STF desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Michel Temer indicou Alexandre de Moraes para a Corte. E os mais novos, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, chegaram ao Supremo por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, né? Muita gente lá para ver o Zanin tomar posse. Tinha 850 convidados à lista lá da festa. Depois, inclusive, teve um banquete lá. Cada um pagou R$500, parece, segundo informações que circulam na imprensa aí. Até ministros de Estado não conseguiram entrar devido à superlotação, como o Ayrton Dias do Desenvolvimento Social. Aí, o que mais teve lá foram desembargadores regionais, foram advogados, querendo ali fazer o famoso beijamão do novo ministro. Mas eu queria destacar aqui uma cena, né? O pessoal que não viu, que é o sorriso de Gilmar Mendes, né? Que estava ali de orelha a orelha, ele muito feliz, né? E o Gilmar fez questão, inclusive, de se levantar da sua cadeira e conduzir o Zanin a dele. Isso é muito simbólico. A justiça é feita de simbologias, né? Basta ver o teatro do Tribunal do Júri, né? O mundo jurídico é feito de simbologias. E sentar a cadeira, né, literalmente, pela primeira vez, obviamente, ser conduzido à cadeira é muito importante. E quando o decano da corte o faz, significa que todo o conjunto está representado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal se sente tranquilo com a presença de Zanin. Mais do que isso, mais do que o sentimento de tranquilidade, eles estão felizes com isso. O que demonstra que há sim uma interlocução grande, né, de setores do PT como um todo, com ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que eu quero dizer com isso é que não é o recomendável, pelo menos não pelo que escreveu Montesquieu lá atrás, que é o autor desse sistema de divisão de poderes que nós vivemos hoje. Inclusive, né, é a ideia dos freios e contrapesos. Os poderes têm que ser independentes entre si
talvez até harmônicos, mas independentes primeiro entre si, até para um fiscalizar o outro, para que um não exceda o poder que está desenhado para o outro. A preocupação, né, de muitos especialistas, inclusive, é essa. Esse alinhamento não faz bem para a República e para a democracia. Sobre o Zanin, sim, o Zanin em si, eu já falei várias vezes aqui, né, vamos aguardar para ver como será a atuação dele lá na corte. Eu lembro aqui que o PT teve ali desilusões com outros ministros, o próprio Fachin, né, deu decisões contrárias a muitos militantes petistas aí ao longo da história do mandato dele lá como ministro. Vale lembrar também que, inclusive, o Fachin, que é aqui do Paraná, tinha muitos amigos no PT, Pedroso. E esses amigos, inclusive históricos, né, grandes empresários da educação aí aqui no Paraná, lançaram cartas abertas ao amigo que não era mais amigo, porque traiu o partido, na visão desses militantes. E vejam que perigo é que o debate começa a ser partidarizado. Esses dias eu comecei a fazer uma reflexão. O quão absurdo é o fato de a gente precisar olhar politicamente para a trajetória de cada um dos ministros. Eu olhei até com inveja para ministros de outros países, quando se olha a trajetória acadêmica, se fala ali das premiações, das teses debatidas, de quais foram as decisões que eles proferiram ali quando juízes em outras instâncias, ou quais foram as causas defendidas enquanto advogados. E aqui a gente começa a perceber quem é o padrinho político. A gente procura ali entender quem foi o jockey, eles usam inclusive essa expressão, o jockey da candidatura, e isso talvez explique um pouco do sorriso do Gilmar Mendes. Ele contou sim com uma defesa efusiva dos atuais ministros que compõem a corte. Muita gente do PT bombardeou a candidatura do Zanin, outras alas do PT estavam mais animadas e empolgadas, mas o PT mais ideológico não estava. Então o Mark trouxe aqui o elemento simbólico, eu quero apresentar dois. O primeiro deles, para reforçar isso que o Mark disse sobre a alegria da corte, é que essa cerimônia foi muito diferente da recepção recebida tanto pelo André Mendonça quanto a do Nunes Marques. Eles chegaram como patinhos feios, meio, inclusive, rejeitados ali. Você não teve sorriso, você não teve grandes celebrações, a situação foi muito mais discreta. E sobre o simbolismo, quem não se fez presente, mesmo tendo garantido, Mark, um assento ali, foi a presidente do PT, que chegou atrasada, a cerimônia foi curta, mas ela ali, estrategicamente, talvez chegou atrasada e não conseguiu acompanhar a cerimônia de posse do novo ministro. Ou seja, tem muito simbolismo, tem muita coisa decorrente dessa posse, e a gente vai descobrir para que lado vai pender o Zanin, principalmente nesses temas polêmicos que a gente vai enfrentar agora. Tem a questão do aborto, que deve entrar logo mais, mas a questão da descriminalização da maconha já bate a porta, e a gente espera uma posição, já que ele foi um bagre ensaboado durante a sabatina, ninguém sabe direito o que ele pensa ou como ele vai se manifestar nas decisões.